Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, professor Elber, do WM Concursos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje um tema de grande importância, de grande relevância para a sua prova, tá joia? Então, nós vamos trabalhar hoje noções de direito constitucional. Então, meu nome é Elber Chaves, sou professor do WM Concursos, tá joia? Professor, o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar os direitos políticos, né? Está previsto na nossa Constituição, a partir do artigo 14 ao artigo 16, no capítulo 4, né, da nossa Constituição da República de 1988. Tá joia? Então, vamos trabalhar a partir do artigo 14. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar sem mais delongas, né, os pontos importantes, né, do texto constitucional, que, sem sombra de dúvida, pode vir na sua prova. Então, esse é o nosso objetivo aqui. A ideia, lógico, não é trazer todos os pontos relacionado à temática, e sim aqueles pontos mais importantes, né? Primeiro, para que você entenda, e segundo, para que você possa gabaritar lá na sua prova, né, diante daquele concurso que você está preparando, tá joia? Então, vamos lá. Artigo 14, então, estabelece aqui, vamos ler, vamos dar essa leitura do texto constitucional. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante. Então, olha lá, pessoal. Então, vendo aqui que a gente sabe que nós temos que a soberania popular ela vai ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Nós chamamos isso de democracia representativa ou indireta. Lembrando que quando a gente faz esse recorte, democracia significa demo, povo, cracia, poder. O poder emana do povo. Por isso que nós destacamos que há uma soberania popular, é uma soberania do povo, né? E ela é exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos podem exercer, independente de raça, cor, credo, procedência, no caso tem que ser brasileiro, nós vamos destacar, né? O princípio da universalidade aplica-se a todos, independente de questões sociais, as questões raciais, questões quaisquer outras formas de discriminação. É atendida a todos, né? Mas nós vamos trabalhar sabendo que o sufrágio, ele tem do princípio, né, aplica aos brasileiros, que é, na verdade, aos brasileiros, né, no caso interno, vamos ver os direitos políticos, não aos estrangeiros, no caso, pode, e também no período de militar obrigatório, ou conscrito, nós iremos ver. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, então, estabelecer que a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal e voto direto e secreto. Nós chamamos de democracia representativa ou indireta, né? Com valor igual para todos, é o princípio da igualdade. E nos termos da lei. Aí nós vamos ver que, no caso, nos termos da lei, mediante, nós temos aí, né, vamos sacar o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Isso nós chamamos de democracia direta. É aquela, logicamente, exercida pelo povo diretamente, sem intermédio ou representantes, né, que é, no caso, o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Professor, como que o Brasil adota, com essa forma de democracia que o Brasil adota no Estado democrático, republicano, de direito? Adota a democracia semidireta, ou seja, tanto a democracia participativa, por meio do sufrágio universal, tanto a democracia, na verdade, participativa de maneira direta, né, pelo referendo, plebiscito e iniciativa popular, tanto pela a representatividade, democracia representativa, também chamada de indireta. Então, existe uma democracia semidireta que o Brasil adota aí, né? No caso interno. Interessante nós destacarmos que a doutrina, né, no que tange aí o direito constitucional, classifica, né, os direitos políticos em duas espécies, né? Então, os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. Quando eu trato dos direitos políticos positivos, eu tenho lá que o próprio cidadão ele vai participar de maneira ativa na política do Estado, né, do Estado brasileiro, né, justamente exercendo lá o sufrágio, né, exercício do sufrágio, o sufrágio universal. E nós temos também os direitos políticos negativos, é quando o próprio Estado ele limita o exercício da cidadania de certos cidadãos, né? Por exemplo, ele impede a participação de indivíduos na vida política do Estado. Me dá um exemplo, professor. As questões da inelegibilidade eleitoral. Por exemplo, quem é inelegível? Nós vamos ver, né, os inalistáveis e os analfabetos. Quem que é inalistável? Né? São os estrangeiros e são aquele conscrito, que é aquele do serviço militar obrigatório, ele fica ali, de fato, inelegível. E, no caso, ele fica, no caso, inalistável. Nós temos a situação de
alistamento eleitoral, para que exerça o direito ao voto, e nós temos a situação da elegibilidade eleitoral, que a pessoa ela possa ser votada. Então, nós vamos ver os direitos políticos, então, negativos, são hipóteses, por exemplo, de inelegibilidade. É no caso do inalistável, que é o estrangeiro mais o conscrito, e os analfabetos, né? Que no caso da inelegibilidade. E as hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos. Nós iremos ver algumas hipóteses, tá joia? Então, vamos lá. Então, a democracia de maneira direta, que nós já destacamos. Primeiro, plebiscito. O plebiscito, referendo e iniciativa popular. Olha que interessante nós destacarmos que tanto o plebiscito quanto a iniciativa popular são formas de consulta ao povo sobre matéria de grande relevância dentro do contexto do Estado brasileiro, né? Mas nós temos uma diferença do plebiscito e do referendo. A diferença importante para que possamos entender, o plebiscito eu levo ao povo, né, a certa demanda sobre matéria a ser decidida, o povo decide, aí vem o ato posterior, chamado de ato legislativo ou administrativo, cria-se um documento legislativo, cria-se uma lei, né? Então, leva para o povo votar primeiro, depois que o povo votou, cria-se, né, uma legislação, uma lei, por exemplo, né? Então, o plebiscito é isso, leva-se para o povo, para que o povo decida sobre certa matéria, sobre certa demanda, e ato a posteriori, de fato, cria-se um ato legislativo ou um ato administrativo. O último que nós tivemos no Brasil foi em 1993, onde o Brasil, o povo, decidiu se permaneceria com a forma de governo e o sistema de governo. A forma de governo se manteria, né, o regime republicano ou voltaríamos a ser monarquia, né? Então, a forma de governo. E o sistema de governo, se manteríamos, né, o presidencialismo ou voltaríamos para o parlamentarismo. Então, o último plebiscito levou-se para o povo decidir sobre essa temática. Então, no caso em tela, levou-se para o povo para que depois criasse um ato legislativo. E no caso em tela, não houve a necessidade, que manteve o status quo, né, da forma de governo república e o sistema de governo presidencialismo. Tá joia? Referendo. Olha só, também é uma forma de convocação do povo para que decida sobre determinada matéria. Mas aqui nós temos uma diferença do plebiscito. O referendo, eu crio um documento, um ato legislativo ou administrativo anteriormente, para que depois leve para o povo, né? Nós tivemos aí o último referendo em 2003, na verdade em 2005, né? A Lei 10.823, 26 de 2003, chamado de Estatuto do Desarmamento, lá no seu artigo 35, delimitou, né, que levasse a demanda ao povo para que o povo decidisse se haveria comercialização de arma de fogo no Brasil. Né? Então, criou-se a Lei 10.826 de 2003, chamado de Estatuto do Desarmamento, e lá no seu artigo 35 estabelecia, né, se entraria em vigor ou não. E qual que era a pergunta lá no 35? O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? O que o povo decidiu? 63,94% do povo decidiu que sim, né? Deve sim comercializar. Na verdade, não. Na verdade, foi um não, né? Na verdade, que não deve ser proibido, ou seja, que deve sim comercializar a arma de fogo no Brasil. Então, a ideia lá perguntou se deve ser proibido. O povo decidiu que não deve ser proibido, ou seja, deve ser permitido, né, a comercialização de arma de fogo no Estado Democrático Brasileiro. Lembrando que tem as regras, né, tem os requisitos legais previstos na própria lei do Estatuto do Desarmamento. Tá joia? Então, isso é o referendo. E a última forma, aí nós chamamos de iniciativa popular, né, exercida pela apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados. Nós temos essa previsão lá no artigo 61 da nossa Constituição, né? Olha lá, capaz de, então, propor projetos, né? No caso, sendo no âmbito tanto federal, estadual e municipal. Exemplo, no âmbito federal, olha lá, tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional, pelo menos 5 estados e 0,3 décimos dos eleitores de cada um desses estados, né, que participarem. Então, tranquilo, sem problema nenhum, nós chamamos de iniciativa popular. Então, leis ordinárias e leis complementares, no caso em tela. Foi o artigo 61 da nossa Constituição. Bacana? Lá no parágrafo 1º estabelece, pessoal, que o alistamento eleitoral e o voto são, primeiro,
Olha lá, então o alistamento eleitoral, gente, o que, que é? É o ato pelo qual a pessoa se torna um eleitor, né? E assim adquire a capacidade eleitoral ativa, ou seja, a capacidade de votar, né? Então nós sabemos aí que os votos são obrigatórios, olha lá, para os maiores de 18 anos. E sabemos muito bem que a partir dos 18 anos, obrigatório até os 70 anos. Porque a partir dos 70 anos, nós temos o chamado voto facultativo. Olha lá. Então, lá no inciso 2, estabelece que o voto facultativo vai ser o quê? Para os analfabetos, ou seja, aqueles analfabetos, a eles são facultado o voto, tá joia? Aos maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18. Então, no caso, entenda aí, o voto ele é obrigatório aqueles acima de 18 anos, né, os maiores de 18 anos, facultado para os analfabetos, ou seja, o analfabeto ele vota se ele quiser, os maiores de 70 e os menores de 16 e menores de 18, ou seja, ali o jovem, né? No caso, o adolescente, a previsão ali do adolescente, conforme o ECA, né? Nós temos 16 e 18, o voto ele é facultativo e não obrigatório. Tá joia? Vamos lá no parágrafo 2º. Vamos estabelecer essa particularidade. Não podem alistar-se como eleitores. Olha lá, pessoal. Quem que não pode exercer a atividade ativa, né? O alistamento eleitoral? Vamos ver. Primeiro, os estrangeiros. Estrangeiro não pode votar, né? E o segundo, durante o período de serviço militar obrigatório, o conscrito. O conscrito é aquele jovem, né, com 18 anos, que tem o alistamento militar obrigatório. Então, naquele período, ele não pode, né, alistar-se como eleitores. Tá joia? Nós chamamos, então, de inalistável. Então, o estrangeiro e o conscrito durante o período do serviço militar obrigatório. Tá joia? Olha lá, então, o brasileiro. Nós temos aí, sabemos, no artigo 12, nós já estudamos, brasileiros natos e naturalizados. Então, eles, de fato, eles podem sim votar, né? Podem votar e podem ser votados, tanto os brasileiros natos quanto naturalizados. Mas nós vimos lá na questão do artigo 12 que os naturalizados, alguns cargos aí eles ficam privativos e não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados, né? Somente os brasileiros natos, por exemplo, o cargo de presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, são cargos privativos de brasileiros natos, né? Mas eles podem sim participar de outros cargos, né? No caso, ele pode, inclusive, ser deputado, senadores. Eles não podem, no caso, exercer a presidência da Câmara ou a presidência do Senado Federal, no caso interno, né? Então é importante nós destacarmos. Olha lá. Então, são condições agora de elegibilidade. Lembrando que elegibilidade é para que o cidadão ele seja votado. Nós vimos que o alistamento eleitoral é para que ele vote, não é isso? E a elegibilidade é para que ele seja votado. Olha lá. Então, quais são as condições? Primeiro, ele tem que ter a nacionalidade brasileira, acabamos de destacar, não é isso? 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Ele tem ali que estar exercendo os direitos políticos. Não pode estar suspenso, não pode estar perdido, ter a perda dos direitos políticos, tem que estar em pleno exercício. Alistamento eleitoral, ou seja, para que vote, ele tem que ser, para que haja, no caso, ele seja votado, ele tem que votar, né? 4, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, ele tem que ter o domicílio, de fato, aonde ele vai participar da elegibilidade. E filiação partidária, ele tem que filiar-se a um partido político, né, conforme as suas ideologias, as questões ideológicas. Tranquilo? Então, são condições de elegibilidade eleitoral. Olha lá, importante destacar que nós temos também esse critério objetivo, a questão da idade. Professor, para o cidadão ele se candidatar a presidente e vice-presidente da República, ele ser eleito, né? Presidente, vice, senador, a idade, 35 anos. Governador e vice, 30 anos. Deputado federal, estadual, distrital, prefeito, juiz de paz, vice-prefeito, 21 anos. E vereador, 18 anos. Eu destaco aqui o deputado federal, porque lá na Câmara, lá no Congresso Nacional, nós temos um sistema bicameral, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No entanto, o senador tem que ter 35 anos, o Senado representa a região, e o deputado federal, noutra vertente, tem que ter 21 anos, é o representante do povo. Então, nós temos aí uma boa particularidade que sempre tem caído em prova.
Tá joia? Vamos lá dar continuidade. Olha lá no parágrafo 4 estabelece. São inelegíveis quem? Os inalistáveis. Então vamos lá. Quem que é o inelegível? É aquele que não pode ser votado. Quem que não pode ser votado no Estado Democrático Brasileiro? Os inalistáveis. Quem que é inalistável? É o estrangeiro e o conscrito no período do serviço militar obrigatório. E os analfabetos. Os analfabetos, eles são facultados o alistamento eleitoral, mas, de fato, em outra vertente, eles não podem ser eleitos. Eles são inelegíveis, no caso em tela. Tá joia? Então é importante destacar isso aí para a sua prova. Olha lá. Parágrafo 5º, importante também. Presidente da República, governador, prefeito e quem os houver sucedido ou substituído, no caso em tela, lá no curso dos mandatos, poderão ser eleitos por um único período subsequente. Então, no caso do chefe do Poder Executivo, o presidente, o governador, né, e o prefeito, no caso em tela, os governadores dos estados e do DF, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ou seja, então eles podem exercer 2 mandatos. Olha só, lembrando que aqui essa regra é para o chefe do Poder Executivo, não abarca, né, as situações, essa regra, no caso do Poder Legislativo, a senador, deputado, que ela pode ser eleito para ilimitados mandatos sucessivos. Essa restrição de reeleição, né, só fica essa limitação para os chefes do Poder Executivo. Tá joia? E olha que interessante, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o cidadão que já exerceu, por exemplo, 2 mandatos consecutivos de prefeito, né, ou seja, ele foi eleito e reeleito, fica inelegível para um terceiro mandato, ainda que de município diferente, né? Porque isso veda-se o quê? O chamado prefeito itinerante. Então, por exemplo, se um prefeito ele foi eleito e reeleito no certo município, e ele se candidata no terceiro mandato, para um possível terceiro mandato, em outro município, não pode. É proibido. É um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá joia? Importante destacar. Olha lá, no parágrafo 6º, nós temos aí chamada famosa desincompatibilização. Para concorrer a outros cargos, o chefe do Poder Executivo, quais são eles? O presidente da República, os governadores e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Olha só. Então, para que o prefeito, o governador e o presidente se candidatem, por exemplo, a senador, deputado federal, estadual, eles devem renunciar 6 meses antes, no caso do pleito, né, da busca do novo cargo, do novo mandato eleitoral. É o que nós chamamos de desincompatibilização. Olha lá, lembrando que essa desincompatibilização é para os chefes do Poder Executivo. Não abarca, não é necessário, né, no caso dos poderes legislativos. Olha lá, ó. E não é necessário lá, quando o chefe do Poder Executivo vai concorrer à reeleição. Então, se ele busca concorrer à reeleição, não há, na verdade, essa necessidade dessa desincompatibilização. Tá joia? Importante nós destacarmos. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular quem? Olha lá, nós chamamos aqui, pessoal, a doutrina entende de inegibilidade reflexa. Por quê? Vamos lá. Então, é inelegível no território do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, os chamados de afinidade, né, do cônjuge, até o segundo grau. Cuidado que na prova isso foi em terceiro grau. Não, até o segundo grau ou por adoção. De quem? Do presidente da República, de governadores e prefeitos. Olha lá, então no caso é inelegível qualquer familiar, né, desde que seja o grau de parentesco, né, de cônjuge, consanguíneos ou afins até o segundo grau por adoção, do chefe do Poder Executivo. Ninguém, via de regra, pode ser eleito no local de jurisdição do presidente da República, governador, prefeito, e também aquele que o haja substituído dentro dos 6 meses anterior ao pleito. Então, isso nós chamamos de inegibilidade reflexa. Agora, professor, tem exceção? Tem. Aquele que já é titular de mandato eletivo, né, e candidato à reeleição. Por exemplo, no caso do governador do estado, via de regra, nem o cônjuge, filho, por exemplo, pode se candidatar dentro ali, algum cargo de prefeito ou vereador, né, dentro daquele estado que o titular ele exerce a chefia do Poder Executivo, exceto se, no caso, né, aquele
aquele candidato parente, ele já está na atividade eleitoral, ele já tem um cargo, por exemplo, de prefeito e está buscando, né, a sua reeleição. Se ele já é titular ou busca reeleição, né, tem essa exceção da regra do caso dessa incompatibilidade, dessa inexigibilidade reflexa. Lembrando que o fato de alguém lá seja titular de cargo do Poder Legislativo não traz qualquer implicação à inexigibilidade a terceiro. No caso, a inexigibilidade é para os chefes do Poder Executivo em âmbito, né, do ente federado, da União, dos estados e municípios. E há um entendimento também do Supremo que a inexigibilidade reflexa lá alcança também aqueles que tenham constituído união estável com o chefe do Poder Executivo, inclusive no caso de uniões homoafetivas. Então, no caso em tela, alcança também não só a questão do cônjuge, mas também a questão da união estável. Tá joia? É importante para a sua prova. Vamos lá, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível. Então, nós sabemos que o militar, no serviço militar obrigatório, o chamado de conscrito, ele é inalistável. Se ele é inalistável, também ele é inelegível. Agora, se o militar que não está no período de conscrito, ele é alistável. E se ele é alistável, ele é elegível, né? Olha lá, ele é elegível. Nós temos duas situações aqui. Primeiro, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, esse militar deve se afastar-se da atividade. Ou seja, ele pode se candidatar, ele pode participar do pleito eleitoral, mas ele deve se afastar da atividade, ou seja, ele vai para inatividade. E o militar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ficar o quê? Agregado pela autoridade superior, o seu comandante, e ele ser eleito, passará automaticamente. Olha, é importante sacar. Aqui não precisa vir de requerimento. Automaticamente, no ato da sua diplomação para a inatividade. Então, nós temos duas situações aí. O primeiro, ele no ato da candidatura, ele já faz da atividade. O segundo, na segunda situação, com mais de 10 anos, ele fica agregado, né, autoridade superior. E se ele é eleito, ele que vai passar automaticamente para a inatividade. Então, nós temos duas situações diferentes, importantes aí para a sua prova. Tá joia? Tem um resuminho bacana aí para que você possa, de fato, ali, né, ajudar no seu estudo, importante aí, né? Então, vamos lá. Vamos no artigo 15 agora. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Primeiro, o ordenamento jurídico, gente, proíbe cassação. Isso é regras arbitrárias, né? Isso é expugnado na ordem jurídica. Não se pode falar em cassar direitos, né? Isso é algo arbitrário. Agora, pode sim perder e suspender direitos? Sim. Lembrando que a perda de direitos é algo definitivo. E lembrando que a suspensão de direitos é algo temporário. E vamos ver, então, as questões de perda e suspensão. Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, aquele cidadão brasileiro que teve lá, né, o brasileiro naturalizado, ele perdeu a sua naturalização, no caso, né, aí, de fato, ele tem a perda da sua a nacionalidade brasileira. Lembrando que o brasileiro, né, naturalizado, no caso em tela aí, é um exemplo. Segundo, incapacidade civil absoluta. Nós sabemos que lá, com força do Código Civil, lá no seu artigo 3º, que foi alterado pela Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa Deficiente, fala que a única pessoa que é absolutamente incapaz hoje são os menores de 16 anos, regras do Código Civil de 2002. 4. Recusar-se de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação que, pessoal? Alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Sabemos muito bem que ninguém pode ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Ninguém pode ser privado de seus direitos. Agora, se invocar para se eximir-se de obrigação imposta, né? Por exemplo, o alistamento militar obrigatório, conscrito, a todos imposta. E se de fato ele não quiser, tudo bem. O Estado brasileiro vai criar uma alternativa, uma prestação alternativa. E, por exemplo, a pessoa também não quis cumprir essa prestação alternativa. Então, aí pode ter seus direitos, no caso, aí, suspensos, né? De fato. E improbidade administrativa, nós sabemos, né? Nós temos uma lei que trata sobre o assunto, é a Lei 84/2992, é a lei de improbidade administrativa, que gera ali, de fato, várias consequências jurídicas cíveis, né? No caso, em tela de improbidade administrativa, suspensão de direitos políticos,
perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Bacana? Então é importante destacar a perda e a suspensão de direitos políticos. E lá no seu artigo 16, para que nós possamos finalizar esse nosso estudo, estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, ou seja, não existe que chamado vacatio legis, essas questões, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ou seja, se ela entrou em vigor, por exemplo, em janeiro, essa nova lei que altera as questões eleitorais do processo eleitoral, ela não pode ser utilizada, por exemplo, em outubro daquelas eleições, somente, né, um ano após, né, a sua vigência. Olha lá, interessante que o STF ela considera que o princípio da anterioridade legal é cláusula pedra do texto constitucional. Importante nós destacarmos isso para a sua prova. Tá joia? Gente, agradeço a todos aí e até a próxima aula. Um grande abraço, bons estudos e sucesso.